Irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui, uma honra e para a glória do nome do Senhor, né? Sinto muito, eu vim trazer uma parte biológica, então hoje nós não vamos ter aquela sequência maravilhosa do professor Glauco, né, do pastor Glauco. Eu vim trazer a minha experiência, eu sou da área de saúde e eu gosto de trazer dentro dessa questão do design inteligente aquilo que eu domino, o assunto que eu domino, e eu não vou muito por esse meio da filosofia como o professor Glauco brilhantemente nos trouxe aqui, né? E eu optei por ir por esse caminho porque a primeira vez que eu fiz uma palestra no design inteligente foi muito bem aceita e eu gosto de trazer o lado científico, porque eu tenho assim um foco, o foco da igreja é e tem o foco científico. Eu sou da academia de ciências, né? Eu trabalho com pesquisa científica e eu preciso militar lá dentro também, né? A igreja, ela é do Senhor, mas a gente tem que buscar lá fora também. Então, eu optei por trazer a minha experiência para esse contexto, diante do assunto que eu domino. É o que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Vocês vão ficar até assustados com algumas coisas, porque falou, mas como que a gente vai entender coisas de medicina, de biologia? Ninguém vai sair daqui especialista em biologia, né? Eu quero mostrar para vocês a complexidade que o corpo humano tem e o quão nós podemos conceber a impossibilidade de sermos um produto final de alguém lá de trás que começou como uma célula, nem uma célula ainda, né? Algumas partículas de açúcar no fundo do mar, como se tem na teoria evolucionista que sustenta, então, o dogma, a religião, como já foi falado hoje de manhã aqui, no sentido de explicar a existência. Tá? Tem alguns slides para mostrar para vocês, porque eu tenho que ter a cola aqui. Conversando com o nosso chefe lá, o Marcos Eberlin, ele falou desse assombrosamente que está lá no Salmo 139, né? De maneira assombrosamente maravilhoso fui formado. E aí eu resolvi dar esse nome para a palestra, né? De modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Pode passar. Então, aqui está o Salmo, né? Te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem um outro versículo muito lindo também, que diz que Deus traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. Não me lembro o endereço na Bíblia, mas esse versículo é um versículo muito forte, porque também mostra o poder de Deus em criar, né? Deus, ele é autor, ele projeta e cria. Pode passar o próximo. Então, dentro da ciência, a gente tem que entender, o professor Glauco também deu uma pincelada nisso, que existe uma coisa chamada causa e efeito. Nós não podemos ter esse púlpito aqui como efeito sem que haja uma causa. Né? Alguém teve que projetar, desenhar esse púlpito, arrumar o material, colocar numa forma, né? E depois construir ele e montar. Quer dizer, teve uma causa e para ter o efeito. Isso é uma coisa simples, né? E o universo é a mesma coisa. O Big Bang tem que ter uma causa, né? Porque o Big Bang é o efeito final.
E aí, segundo a teoria evolucionista, nós somos resultados de uma poeira cósmica, né? E a causa e efeito. Só que, o que acontece? Lá em Romanos, o homem abusou dessa sequência divina, né? O que Romanos traz para nós? As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. É a causa. Mas o homem ignorou a causa. Ele abusou. Isso aqui é uma questão moral, de corrupção moral e pecaminosa, né? Pode passar o próximo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quero fazer um paralelo com Coríntios, que fala que a palavra de Deus é poder para os que creem e loucura para os que duvidam, né? Para os ímpios, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. É o evolucionismo, né? Eles têm isso como base da insensatez deles, né? Pode passar o próximo. E aqui a gente entra com uma questão básica e racional. Se é uma teoria que se diz científica, por que ela abre mão da inteligência e se explica pelo acaso? Porque a base do evolucionismo é o acaso. O acaso é o agente, entre aspas, né, que provocou toda a existência. O Big Bang aconteceu por acaso. E como a gente pensa no acaso sendo um agente, quando você analisa o conceito de acaso, você não consegue chegar a uma conclusão. Mas essa seleção natural de Darwin, que veio passando de uma espécie para outra, para outra, para outra, para outra, até chegar em seres complexos como nós, acontece tudo por acaso, na explicação naturalista, né? E aí tem alguém que fala sobre o acaso, mas antes de a gente falar sobre o acaso, a definição exata do acaso, a gente tem um problema muito sério desde a escola, dos primeiros anos de escola, que é a doutrinação. Os livros de biologia, todos falam que nós somos produtos de um processo evolutivo que aconteceu durante bilhões de anos por conta do acaso, é a seleção natural. E aí eu olho para um livro de biologia molecular, que é um livro que se estuda na área de saúde, né? Geralmente farmacêuticos, biomédicos, biólogos, médicos, quem tem algum contato, cientistas, tem algum contato com um livro de biologia molecular da célula, quando você pega uma célula e estuda as moléculas que estão no interior dela e que participam da sua função. Esse livro traz algumas coisas que eu assinalei ali, né? A doutrinação já dentro da academia. Seletivamente, em amarelo, né? Seletivamente neutras podem ser perpetuadas na competição por recursos. É uma questão de sorte a célula alterada. Eles já estão tratando uma alteração celular como uma questão de sorte. Quer dizer, uma célula que sofreu uma mutação lenta e gradual para se tornar alguém, ou alguma planta, enfim, questão de sorte. Então, veja, acaso, sorte. Ali, e aí ele diz que essa célula tem sucesso, porém as mudanças causam sérios danos que não levam a lugar nenhum. As células sofrem mais mudanças, morrem, não deixando progênie. Ora, eles caíram numa contradição. Primeiro, ele diz que nós somos produtos de mutações lentas e graduais ao acaso, por uma sorte. Depois diz que a mutação causa dano na célula e a célula se degenera, então não leva a lugar algum. Já são conceitos contraditórios. É que ninguém questiona. A gente lê e passa batido. Aliás, hoje nem se lê, né?
Mas isso está nesse livro de biologia molecular, para vocês verem que o conceito ele é errôneo, ninguém presta atenção, e a gente... Por isso que o macaquinho está tentando ali entender o que acontece, mas fica difícil você ter uma conclusão diante de uma contradição dessa. Pode passar o próximo, por gentileza. Isso aqui é um esquema de uma célula. Eu vou subir aqui para tentar mostrar para vocês uma célula que foi cortada. E aí a gente vai tirando fotografias microscópicas de estruturas dentro da célula aqui. Aqui, DNA e os cromossomos, né? É muito complexo. E cada pedacinho disso aqui tem uma função muito importante. A gente consegue estudar todos esses processos. E essas figuras muito pequenininhas, coloridas, vocês estão conseguindo enxergar isso aqui, colorido? Muito pequenininhos, são proteínas, enzimas, que ficam trabalhando o tempo todo para nos manter vivos, respirando, o sangue circulando, o oxigênio sendo distribuído, o coração batendo, o olho conseguindo enxergar, o ouvido conseguindo ouvir, o cérebro tentando entender, né? O que eu estou falando aqui agora, vocês estão entendendo, porque existe uma tradução do sistema. O som entra no seu ouvido, ele não entra, é uma frequência sonora que entra no ouvido. E depois isso precisa passar pelo sistema nervoso para ser traduzido e você ter o entendimento do que eu estou falando. Obrigado. E isso é um processo muito complexo, que acontece em milésimos de segundo. E a gente não percebe. Porque eu estou falando aqui, o som sai na caixa e imediatamente vocês já compreendem o código que está sendo dito aqui, que é a mensagem que eu estou falando que vocês compreendem. Isso é muito complexo. Exigem reações químicas milhares, em milésimos de segundo. Como é que a gente pode entender, então, que isso é um processo que veio de bilhões de anos? O macaco está aí até hoje e não conseguiu falar. Eu assisti um vídeo daquele autor de O Alto da Compadecida, que ele faleceu, né? O Suassuna. E ele era muito engraçado, né? Ele tem uma das palestras que ele deu, ele tira um prendedor de roupas da bolsa. Vocês já viram esse vídeo? E ele fala, o dia que um macaco fizer um negócio desse aqui, eu passo a acreditar. Foi espetacular. Foi melhor do que o Michael Behe, o bioquímico, que escreveu A Caixa Preta de Darwin, mostrando que nós somos seres tão complexos, e ele conseguiu representar isso por uma ratoeira, que é composta de 3 partes, um pouquinho mais complexa do que um prendedor de roupas, né? Mas o prendedor de roupas são 2 pedacinhos de madeira por uma mola dobrada. É uma mola aquilo lá. Então, quer dizer, o raciocínio é muito lógico, muito óbvio, mas eles rejeitam esse tipo de coisa. Eles querem argumentar e argumentar e argumentar, porque existe todo um processo de ateização. Aliás, sobre isso eu vou falar amanhã. Do ponto de vista filosófico e ideológico na sociedade, por conta do darwinismo, que ele foi o precursor dessas questões, desde a época dele, né? Então, vejam, é o vermelhinho aqui, né? Ah, sim. Então, vejam, eu tenho aqui estruturas, vocês estão vendo o pontinho vermelho aí, né? Estruturas moleculares de uma célula. Isso aqui, ó, é uma célula encontrando com outra célula. Consegue entender isso aqui, ó? Um pedacinho aqui, curvado, e outro pedacinho aqui, ó. E aqui elas fazem um encontro. São proteínas que tem aqui. Uma célula se encontrando com outra, onde elas se comunicam, onde elas passam nutrientes de uma para outra, ou outras substâncias muito parecidas com isso aqui, ó. Aqui é a superfície de uma célula, aqui é por dentro dela, aqui é por fora, onde existe superfícies de contato entre células e anticorpos e
e outras células, e medicamentos, enfim. É um negócio muito complexo para a gente simplesmente dizer que isso chegou nesse estágio por conta do acaso. Ou seja, o Deus acaso foi aquele que definiu como é que isso aqui iria ser. Tão perfeito e tão complexo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, o código genético. DNA é um açúcar. Todos os seres vivos possuem um código genético. Bactéria tem código genético, vírus tem código genético, fungo tem código genético, planta tem código genético, alimentos que são vegetais têm código genético, animais e nós. Existe uma semelhança grande? Existe. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas é verdade que o nosso código genético parece muito com o do chimpanzé, do macaco? Isso já foi desmistificado. Hoje, de manhã, o Glauco falou da Lucy, né? Aquela história da Lucy que também já caiu por terra. Eles falsearam dados e alguns dados eles tiveram que esconder, e aí foi onde chamou a atenção dos que estavam no radar, né? E eles conseguiram descobrir que os dados foram falseados. Então, eles diziam que o chimpanzé tem uma semelhança de 98,5% com o DNA humano. Ou seja, a diferença de 1,5%. E não é assim. O nosso DNA tem 50% de semelhança com o DNA de uma banana. E nós não temos nada a ver com uma banana. E nem a banana tem nada a ver com a gente. É um vegetal. Mas é 50% de semelhança. Por quê? Porque o açúcar é o mesmo, né? O açúcar ele é composto de fósforo, carbono, aminoácidos e átomos que compõem todas as estruturas orgânicas. Então, existe uma codificação específica para a banana. Agora, vejam só. Eu tenho mais ou menos 300 mil genes, mas eu tenho, se eu esticar o DNA de todas as minhas células, que são trilhões do meu corpo, eu consigo dar a volta na Terra. O tamanho que é isso aqui dentro da célula. Está todo fechadinho lá. Se eu pegar de todas as células e emendar um no outro, dá a volta na Terra. É a informação que os neodarwinistas, os darwinistas, os evolucionistas, eles ocultam e ignoram. Esse DNA, existe nele açúcares que são compatíveis, então forma-se um núcleo aqui que faz par com esse núcleo aqui com esse, e eles ficam no formato de uma mola, que a gente chama de alfa-hélice, né? Em forma alfa-hélice. É uma mola que tem essas ligações, e cada tamanho de ligações corresponde a um determinado gene. O gene que dá cor aos olhos, que dá cor ao cabelo, que dá cor à pele, que produz a saliva, que faz com que o seu olho passe a enxergar a luz, e essa luz é traduzida na imagem que a gente vê, e assim sucessivamente. E o mecanismo mais ou menos é esse aqui, né? Uma trinca de aminoácidos que se acopla depois que o DNA expressa, né, essa trinca de aminoácidos, que se acopla e acaba dando origem a uma proteína. Vão juntando os aminoácidos aqui, 1, 2, 3, 4, até formar uma proteína, que é uma composição de vários aminoácidos, né? Os aminoácidos, esses que a gente toma, que a gente vai na farmácia comprar, o pessoal que faz academia, né, que toma aminoácido, toma lisina, toma, enfim, uma série de aminoácidos aí para repor, para suplementar, né? Isso tudo e todas as funções de todas as nossas células estão contidas nessa fita, que ela fica enovelada, formando os cromossomos, e que tem uma codificação. Esse código, ele é único. Então, o mesmo código que codifica
a enzima que vai degradar o leite que eu bebo em mim é o mesmo código que vai degradar a enzima que vai fabricar a enzima que degrada o leite em você, em você, em você. Não muda. O código é o mesmo, a sequência é a mesma. E nos animais também, né? A gente estuda primeiro nos animais, a gente vê que aquela sequência, e quando você compara com o humano, você vê que aquela sequência é a mesma, claro, porque é uma enzima, é uma molécula. E essa molécula, ela não pode ser diferente, com sequências diferentes, só porque mudou a espécie, né? A molécula é a mesma. Eu não posso ter uma água para homem e uma água para animal, e uma água para planta. A água é a mesma para nós, faz o mesmo efeito, tem a mesma composição, H2O, ponto. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, essa afirmação que eu mostrei, ela se torna falsa. Por quê? Existe um livro aqui que chama Doenças Humanas e Reparo do DNA. Olha como Deus é maravilhoso. O DNA, eu falei para vocês que é aquela fitinha que fica parecendo uma mola, né? Alfa-hélice. Quando uma célula se replica e produz uma outra célula, é exatamente a cópia, não é semelhante, é igual, a mesma. Ela se multiplica. Mas existe um mecanismo que faz o que a gente chama de reparo do DNA. Por isso que eu coloquei uma chavinha aqui, apertando uma porquinha aqui no parafuso. O DNA passa por um reparo. Então, dificilmente ele vai sofrer uma alteração, uma mutação que transforme uma mosca em um passarinho. Como foi dito hoje, a gente tem microambientes diferentes na mesma espécie, mas não mutações que levam de uma espécie para outra. Isso a gente não tem. O evolucionismo não conseguiu provar isso. Não existem trabalhos. Eles afirmam nos artigos, eles publicam 50 mil artigos por ano, os evolucionistas. É muita coisa. É difícil publicar. Porque tem um outro problema. Quando a gente submeter um artigo do design inteligente lá, não dá 2 dias a revista rejeita. Dificilmente a gente vai conseguir publicar um artigo científico com o caráter de design inteligente aceito na academia. Porque a academia ela escolheu um lado. A ciência não tem lado, mas a academia escolheu um lado. Então é ela que manda. Nós acabamos ficando reféns desse sistema. É um establishment, né? Eles determinam como é que a coisa vai andar. E a gente tem que ficar se contorcendo, às vezes, para escrever um artigo científico, para passar uma mensagem científica, mas numa linguagem subliminar. E falar um pouquinho da linguagem deles, para poder um artigo ser pelo menos analisado e falar, vamos ver se a gente publica, porque é muito difícil. Pode passar o próximo, por gentileza? Vejam, aqui eu tenho uma sequência, o código genético de todos nós é isso aqui, ó. São 20 aminoácidos que compõem toda aquela fita de DNA que eu falei para vocês, que se juntarem de todas as nossas células, dá a volta na Terra. 20 aminoácidos, 20. Só que eles se agrupam em códigos. E cada agrupamento de 3 aminoácidos, de três bases, né, U, C, A e G, forma um aminoácido. Então, esse aminoácido aqui, ó, fenilalanina, ele pode ser formado por 3 bases de U, ou 2 de U e uma de C, né, essa com essa. É um aminoácido, fenilalanina, que é o que a gente faz o exame do pezinho quando a criança nasce, né, para ver se a criança tem uma doença lá ligada a esse aminoácido, a fenilalanina, que é a fenilcetonúria. Então, veja, esse agrupamento de 3 aminoácidos aqui
para codificar todo o DNA e as milhares de substâncias, de proteínas, de moléculas que nós temos no nosso corpo funcionando a todo momento, sem parar, essas reações, elas ficam acontecendo o tempo todo, sempre em agrupamento de 3. Como é que eu posso ter uma coisa tão precisa e tão exata assim, de maneira evolutiva, ao longo de milhões de anos, né? Porque, para quem nunca leu ou não se lembra, a vida surgiu segundo um grupamento desse de açúcar do DNA, né, que na verdade eles falam que é um RNA, no fundo do mar, que se juntou após uma descarga elétrica, e esse grupamento de açúcar começou a produzir proteínas, e depois veio lá uma bactéria, e acabou encontrando ali, uma oferecia energia para uma, e a outra oferecia alimento, e eles fizeram a tal da simbiose, e assim começou uma célula, e essa célula ficou por bilhões de anos, depois foi desenvolvendo, virou um peixe, virou a ameba, e depois foi evoluindo, né? Essa é a teoria, a primeira teoria que surgiu. Mas isso tudo aqui é muito complexo para ter surgido. Por que eu iria começar só com um Uzinho lá e depois descobrir de milhões de anos depois a necessidade de mais um U, e depois daí milhões de anos de mais um U para ter isso aqui, e para cada um desses? Você entende a complexidade da coisa? Não tem sentido. É completamente sem sentido. Pode passar o próximo. Então, hoje, a teoria que se tem dentro da biologia, para quando a gente ensina isso na área de saúde, é que a partir de um DNA, as suas células produzem um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é transformado em proteínas. E essas proteínas se agrupam, se organizam dentro daquela maquinaria celular que eu mostrei lá no começo, dentro da célula. A célula organiza tudo aquilo lá, monta, e elas passam a ter uma atividade que coordena as funções celulares. Isso acontece, mais uma vez, repito, o tempo todo, sem parar, 24 horas por dia. Tudo a partir dessa codificação aqui, que forma essa trinca aqui, e todo esse processo aqui. Só que esse processo aqui não acontece do nada, tem uma coordenação, tem informações que chegam até o DNA para ele responder, e esse DNA responde fazendo uma transcrição em RNA, e esse RNA é traduzido numa proteína, né? Então, tem todo esse processo que é ordenado. E aí essas proteínas são montadas dentro do... Está vendo? O DNA produzindo aqui o RNA, e aqui dentro, aqui fora da célula, a proteína sendo montada. E depois essa proteína vai ser utilizada para suas funções. Pode passar o próximo. Um livro interessante que é usado em toda a área médica. Tem médico aqui? Hoje? Não? Os médicos, geralmente médicos de UTI, eles têm que ter praticamente esse livro na cabeça, né? Tratar de medicina interna. E eu encontrei essa frase aqui nesse livro, né? A informação contida no genoma é, em essência, funcionalmente sem sentido se não houver um mecanismo para a regulação da sua expressão. Um livro médico que trata da questão genômica, né, genética, mas que mostra a especificidade do DNA. É disso que a gente está falando. Especificidade. Tudo no nosso corpo é específico. Por exemplo, um fino ajuste, né? Ontem falaram sobre o fino ajuste, mas o fato de segurar o microfone e esse controle, e eu saber que agora eu tenho que apontar para te mostrar o que eu quero, é um ajuste fino. O meu cérebro coordena a informação e depois eu consigo produzir um movimento. Eu não preciso pegar o microfone com muita força, é com a força necessária. E esse controle com a força necessária, né? Então, é um fino ajuste. Isso é regulado pelo sistema nervoso, pela percepção que nós temos, né?
tudo por meio de funções de enzimas, de proteínas que atuam nesse sistema nervoso e muscular imediatamente, nesses milésimos de segundo, para poder coordenar e fazer tudo que a gente precisa fazer, para dar o passo para ir, voltar, para beber água, enfim, é um fino ajuste. Um animal não tem esse tipo de fino ajuste. Eu não sei se vocês já pararam para ficar observando algum tipo de animal fazendo qualquer coisa. Às vezes eu estou no jardim, passa um cachorro, e ele fica brincando com comida, e eu fico olhando, eu fico torcendo para o cachorro usar a pata, né, para segurar o alimento para ele comer, mas ele nunca pensa nisso. Ele vai com a boca e às vezes escapa, e vai com a boca, né, mas ele nunca usa a pata, porque ele não tem essa capacidade de fino ajuste. Alguns aprendem. Eu já vi cachorro abrir portão, passar um pedaço de madeira que não passava numa grade, ele conseguiu colocar a madeira de lado, mas é porque ele foi ensinado. Animal, ele tem instinto e você condiciona, não é que ele tem inteligência para aprender, ele é condicionado. Eles chamam isso de inteligência, mas nada a ver com a inteligência que a gente está falando, que é uma inteligência de raciocínio lógico, né? Animal não tem isso aí. Então, esse livro de medicina interna, utilizado aí para a formação de médicos que trabalham em UTIs, ele trouxe essa informação. Como eu tenho o livro, eu estava lendo alguma coisa, e tudo que eu estou lendo, eu penso em design inteligente, né? Quando vem, eu já seleciono, já anoto e já guardo para poder acrescentar nas minhas palestras. E está aí essa informação mostrando, então, que o próprio livro falando, né, que a especificidade do DNA não é uma coisa simples, precisa de ter um mecanismo de controle. Então, nada é aleatório. Pode passar o próximo, por gentileza. Esse aqui foi quando eu consegui encontrar o livro A Caixa Preta de Darwin, e o professor Michael Behe no Mackenzie, isso foi em 2012. Teve o simpósio O Darwinismo Hoje. Eu ainda não era do TDI, foi meu primeiro contato com... Não existia o TDI, na verdade. Existia grupos de cientistas que discutiam o darwinismo e as questões do design inteligente, mas não existia a formação da sociedade de design inteligente e tal. Nesse dia eu conheci o professor Behe e acabei comprando o livro dele, né, A Caixa Preta de Darwin. Ele é bioquímico da Pensilvânia. E foi ele que desmistificou a teoria de Darwin com essa história da ratoeira, né? O professor Adalto falou sobre o mecanismo molecular, que tem uma engrenagem que vai se encaixando. Eu vou falar um pouco disso. Pode passar o próximo. Esse pesquisador, o Michael Behe, ele não é evangélico, ele se declara agnóstico, mas ele tem uma quedinha pelo cristianismo ali, né? Ele mesmo falou isso lá, mas ele se declara agnóstico. A teoria dele nesse livro é uma teoria chamada complexidade irredutível, que é o seguinte: se eu tirar essa base aqui do púlpito, deixar só essa e a base aqui de baixo, o púlpito fica do jeito que está? Não, vai cair, isso aqui vai cair, desmonta. Isso é uma complexidade irredutível. Se eu reduzir qualquer peça do sistema, o sistema entra em colapso. É isso que ele fala. São processos pelos quais coisas vivas são literalmente repletas de máquinas moleculares que executam diversas funções. São irredutivelmente complexas no sentido de que qualquer peça retirada dessas máquinas faz com que o sistema entre em colapso, inicialmente local, se estendendo para uma generalização. Que é o caso, por exemplo, de uma célula. Se eu começar a retirar a membrana dela, depois eu retiro as mitocôndrias, essa célula vai morrer. O sistema vai parar, entra em colapso, né? Foi o que aconteceu, pegando o gancho, com aquela história na pandemia, né? Lembrando da pandemia, sempre que eu falo de mitocôndria, eu lembro disso. Quando teve aquela polêmica, usa cloroquina mata mais ou protege mais da Covid.
A cloroquina, geralmente, ela desliga uma célula doente no pulmão. Foi isso que salvou muita gente. Ela chega a desligar a célula e o vírus que está lá dentro não consegue se propagar. Ele fica preso, retido dentro de uma célula. Por quê? Ele para uma máquina do sistema todo, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a usina de energia das nossas células. Sem a mitocôndria, a gente não tem energia para nada, né? O fato de você estar me ouvindo aqui, e se chegar, acho que até às 11 da noite a gente termina, você aguentar ficar até às 11 aqui ouvindo, é porque a sua mitocôndria está produzindo energia e você está firme aí. Sem a mitocôndria você não ia conseguir ficar, você já estava dormindo aí, né? Mas ela requer energia para produzir energia. É um consumo. A segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, que o professor Glauco falou, é a teoria do caos. Eu achei que ele ia falar sobre caos, mas ele fala que tudo tende à desorganização, né? É a teoria do caos. A gente está em constante processo de degradação. A gente acorda de manhã, mas começa a fazer as atividades, chega 8, 9 da noite, a gente já está cansado. A gente já quer parar, porque o corpo já houve uma degradação, já teve um trabalho aí. E aí a gente precisa repor energia, comer, tomar um banho para relaxar, né? E é um processo de caos, tudo é um processo de caos. E então a segunda lei da termodinâmica, por si só, ela refuta o darwinismo por completo. Porque o darwinismo fala exatamente o contrário, que o universo está em expansão. E, na verdade, a gente sabe que está em degradação. Então, é a teoria do caos. E a gente tem que ficar consumindo energia para manter o equilíbrio e evitar que o caos se propague. É um processo constante, né? Só que para a gente conseguir energia, a gente também gasta energia, né? Pode passar o próximo. Então, o Behe escreveu esse livro e teve essa ideia da complexidade irredutível graças a uma falha do Darwin, né? Ele escreveu assim: se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo existente não tivesse sido formado por modificações numerosas, sucessivas e pequeninas, minha teoria estaria absolutamente acabada. Foi aqui, ele deu a brecha. E o Behe mostrou isso. Porque o olho ele não conseguiu explicar o olho humano, que é uma estrutura extremamente complexa. Mas, na maquinaria celular, foi muito mais fácil de explicar, né? Mostrando, ilustrado por uma ratoeira, que tem 3 componentes: aquele pedaço de madeira, a mola e aquela outra haste que prende o ratinho lá. Simples, 3 peças. Qualquer uma que você tirar, o sistema não funciona. E foi aqui que o Behe viu isso aí e estudou a célula e conseguiu, então, estabelecer essa teoria dele. Um pilar da TDI, que é a complexidade irredutível. Então, no nosso sistema, nas células humanas, em qualquer órgão, qualquer das estruturas que sejam retiradas do sistema, o sistema entra em colapso. Então, a célula fica doente, uma passa para outra, até a gente sentir e ver que realmente tem a manifestação de uma doença ou de um processo mais grave, um câncer, enfim. Pode passar o próximo. Essa aqui é a maquinaria que o Behe falou e o Glauco mencionou, tá vendo? É um sistema aqui, é um motor. O Behe estudou isso numa bactéria. Existem bactérias que elas são móveis e as que são imóveis. As que são móveis precisam de estruturas como se fosse um motor. E esse motor, percebam, parece aqui que é um gerador de energia. É um rotor, né? Ele gira, consome energia, tem mitocôndria aqui, e essa estrutura toda é uma engrenagem, tudo molecular, tá? Isso aqui é tudo molecular. E a gente não consegue enxergar isso no microscópio comum.
precisa de uma série de estruturas laboratoriais, aí, de preparo para poder enxergar no microscópio eletrônico de alta resolução, para poder entender como é que isso funciona. E aí, qualquer peça dessa que você retira do sistema, o sistema para. Foi aqui que ele postulou, então, a teoria da complexidade irredutível, com base nessa máquina molecular. E depois, a gente enxergando os outros sistemas das células, a gente enxerga que, se tirar qualquer pedacinho lá, acontece a mesma coisa. Então, dá para extrapolar para uma série de coisas. Num carro, por exemplo, você tira a bateria do carro, o carro não funciona. Você tira o gerador, o alternador, o carro não funciona. Você tira o combustível, o carro não funciona. Você tira o pneu, o carro funciona, mas não anda. Né? E assim sucessivamente. Pode passar o próximo. Isso aqui é complexo, hein? Isso aqui é a formação do nosso sangue. Vocês não entendem bolhufas do que está aqui, né? É uma pena. Mas você pode dar glória a Deus do mesmo jeito, porque isso aqui é a glória de Deus. Uma única célula na sua medula óssea que consegue se multiplicar em várias células diferentes e dar origem às células que a gente encontra no sangue quando você vai fazer um hemograma. E passa por todos esses estágios de diferenciação aqui, cada uma coordenada por uma proteína e uma enzima diferente. Está vendo aqui? Cada uma, essa passa para essa, tem esse grupo de moléculas que agem sobre essa aqui para ela se diferenciar aqui. Daqui para cá, a mesma coisa e assim sucessivamente. Isso não é o acaso, porque isso aqui é muito específico. Essa célula precisa existir. Para ela existir, eu preciso que essa faça todo esse trabalho aqui. É um processo gradual, claro, mas não é a longo prazo. Isso acontece em questão de dias, em algumas de horas. Mas vejam, qual o sentido de eu ter só essa célula existente no passado? Vamos pensar como um evolucionista. Qual o sentido de eu ter só essa célula no passado e com bilhões de anos adiante eu ter chegado nessa célula aqui? Qual o sentido disso? Por que então eu teria que evoluir para chegar aqui? Se é ao acaso. Porque se eu tivesse isso aqui como objetivo, já não é o acaso, eu tenho um objetivo. Eu tenho um alvo para ser seguido. Então não é ao acaso, não é aleatório. Mas eles dizem que isso foi aleatório, e aí parou aqui. Não tem mais. Né? Por que parou aqui? Então, eu tenho que ter o último para poder ter o primeiro. Porque essa aqui é a causa, esse aqui é o efeito. Não tem como eu pensar em evoluir daqui para cá, milhões de anos, depois mais milhões de anos para cá, até chegar aqui e parar. Não tem sentido. Se aqui é que é o funcional, é aqui que eu preciso, é essa aqui que me dá a vida, que me leva ao oxigênio, que faz a minha defesa imunológica. Então, antes eu não precisava disso, mas eu também não conseguiria ter vida, porque aqui não tem oxigênio. Aqui eu não consigo levar oxigênio para o corpo, nem aqui, nem aqui, nem aqui, só aqui. Você está entendendo? Então, bilhões de anos eu vivi sem oxigênio. Não tem como, porque a Terra, os peixes, quando foram criados na água, eles têm um sistema de respiração, de oxigênio. Né? E os seres fora da água também. Então, não tem sentido algum eu crer que isso aqui veio ao longo dos anos, simplesmente pelo acaso, com uma complexidade diversa, né, de células diferentes, a partir de uma única. Um outro contexto interessante. Essa aqui é a célula tronco, que eles chamam. Já vamos dar eu trabalho com célula tronco. Essa aqui é a célula tronco. Todo o material genético, todo o DNA que está aqui é o mesmo que está aqui. Em células diferentes. O mesmo DNA. Só que essa célula aqui, ela tem uma função,
essa aqui tem outra, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra. E é o mesmo DNA. E quem que ensinou essas células as funções delas? Se é o mesmo. Então, não tem explicação evolucionista que consiga sustentar uma hipótese de acaso para esse processo aqui. Eu trouxe aqui a foto para vocês verem, na realidade, quando a gente enxerga no microscópio, como que são as células do sangue. Isso aqui é de verdade. Tá? São fotos selecionadas de um atlas, mas são essas as células que a gente enxerga. São diferentes, vocês podem ver que elas são diferentes. Essa aqui é uma linha de célula, essa aqui é a outra linha, essa outra linha, e assim sucessivamente. Tá? Tudo a partir de uma célula-tronco com o mesmo DNA. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem, aqui é um desenho aqui de como é formado o espermatozoide. Aqui seria um tecido, um corte, que a gente chama, como se fosse uma biópsia. Alguém já fez biópsia aqui? Você tira um pedaço do tecido, leva para o laboratório, ele processa, coloca cor, e aí fica dessa cor aqui, e a gente leva para o microscópio e enxerga isso aqui. A gente pode aproximar mais para enxergar essa célula mais de perto, que aí a gente vê isso aqui. Mas a gente consegue entender o processo. Então, aqui, esses espermatozoides, que são o produto final de todo esse começo aqui, estão aqui, ó. A célula está aqui, ela vai se desenvolvendo e forma os espermatozoides aqui. O mesmo DNA que está aqui, só que com metade dos cromossomos, 23. Nós temos 46, lembrando, né? Aqui temos 23. E esse DNA aqui que leva as características do pai quando ele fecunda um óvulo para a formação de um novo ser. Pode passar o próximo? Aqui é o ovário. E cada círculo desse é um óvulo que vai amadurecer. Esse aqui é o que vai sair agora na próxima ovulação. Né? Está aqui ele aqui, ó. Também, esse monte de pontinho roxinho aqui, são células que têm o mesmo DNA que está aqui. Isso aqui é uma célula com o DNA e outras células em volta. O mesmo DNA. Esperando, então, esse óvulo sair para a trompa, para a ovulação, tentando encontrar aquele espermatozoide, que ele se funde com os 23 daqui e forma 46. Que aí começa a originar, então, uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e forma, então, o novo ser. Né? A mesma lógica, o mesmo DNA para todas as células, e acaba que essas... Quem que deu essa informação para que esse óvulo saia do ovário em determinado período, caminhe numa direção e os espermatozoides também, ao serem depositados, caminhem numa direção com o objetivo de encontrar o óvulo. O espermatozoide não sabe que ele vai encontrar um óvulo. Ele vai até encontrar o óvulo aqui e fecundá-lo, porque ele tem uma programação, uma informação no seu DNA. E aqui é a mesma coisa. Tem uma informação contida no seu DNA aqui. A partir do momento que essa informação, então, ela passa a ser executada, é onde acontece o processo. E isso foi ao acaso? O próximo, por favor. Aqui, quando fecunda, né, o espermatozoide fecundou, então nós temos aqui 23 cromossomos do óvulo, com 23 do espermatozoide, e acaba se fundindo, virando os 46, e aí uma célula virou 2. E assim todo o processo. Aqui já temos uma célula com 46 cromossomos, cada um, detalhe, olha como a especificidade da coisa
ela é perfeita. O gene que dá cor aos olhos do espermatozoide se junta ao gene que dá cor aos olhos do óvulo. Aqui. Ele procura aquele par dele que veio da outra célula, do óvulo, né? O gene que dá cor à pele do espermatozoide procura o par no cromossomo do óvulo, o mesmo gene que dá cor à pele lá no óvulo. O do cabelo, e assim o que vai formar o coração, o que vai formar o estômago, o intestino, e assim sucessivamente. Cada um procura o seu par. É perfeito, é específico. Não tem como você ter uma concepção de aleatoriedade, de acaso nisso aí. O próximo, por gentileza. Bom, aqui é só o processo. Eu que mexi aqui? Foi, né? Acho que foi eu aqui, né? Foi aí? É o processo, então, de fecundação, que a gente está vendo o óvulo saindo daqui do ovário, indo em direção à trompa, que vai lá para a cavidade uterina, e aqui os espermatozoides encontrando, então, o óvulo e fecundando ele. E aqui acontece todo o processo de fundição dos gametas, né, virando 46 cromossomos, e a fusão já, e a divisão celular. Aqui 4, aqui já temos 8 ou 16, 32, e assim, até esse óvulo fecundado se fixar na parede do útero, que é isso aqui, e então começar a formação do ser vivo e da placenta e do cordão umbilical que vai vir daqui. Como é que ele sabe que ele tem que fixar naquela parte do útero ali? Ele não sabe, ele não tem cérebro. Tem a informação do DNA, que é perfeita e específica. Próximo, por gentileza. Isso bom, aqui é depois que o processo acontece, aqui realmente é um corte, é um tecido de 12 dias de gravidez, ó, que foi feita uma biópsia, e aí foi para o microscópio e se consegue tirar foto, né? Então, isso aqui não é um desenho, não é um esquema montado, realmente é uma lâmina fotografada do microscópio. Esse aqui é o processo de formação, então, do ser humano, a começar pelo sistema nervoso, que vai se fechando, isso aqui vira uma parte, vira o cérebro, outra parte vira a coluna. E, a partir daí, todo o resto dos tecidos. Isso acontece em dias, isso vai mudando, né? Então, o primeiro órgão de sustentação do tecido nervoso depois para sustentar o corpo é a coluna que é formada, né? Que a gente chama aqui de notocorda. Isso a gente aprende aí no cursinho, no ensino médio. E o processo é esse, sempre os mesmos. Quem é que dá a informação aqui para que esse processo aconteça e determinada parte de células vire pele, outra determinada parte de células se transforma em músculos, outra no coração, outra no estômago, outra nos ossos? É o DNA. Existem genes específicos só para dar a informação nessa fase aqui, para diferenciação dos tecidos. Isso não pode ter sido ao acaso de maneira aleatória, né? Existe uma especificidade, tem um objetivo. Então, a aleatoriedade aqui tem que ser excluída. É uma coisa muito óbvia, né? A gente fica repetindo isso aí, mas é muito óbvio. Aí aqui você vê, então, depois daquele processo lá, a coluna sendo formada aqui, o fechamento, então, dessa parte com 25 dias, aqui com 28 dias, 3 dias após, você já tem a formação, já algumas coisas definidas. Aqui vai ser a cabeça, já tem o olho aqui, o cristalino do olho sendo formado, uma parte aqui vai ser o braço, enfim. E toda a formação, depois aparece o coração, né, até chegar na fase final, a partir dos 3 meses, onde passa a ser desenvolvido o ser vivo, né? Até os 3 meses está sendo formado, a partir do 4º mês, então, é só o desenvolvimento até chegar na fase de nascer.
Pode passar o próximo. Isso aqui é uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu acho que é Eclesiastes que fala, né? Eclesiastes que fala, assim como tu não sabes como é formado os ossos no ventre da que está grávida, também não sabe sobre o agir do Espírito Santo, né? Naquela época não se conhecia mesmo como se formavam os ossos, mas agora se conhece. E isso aqui é a formação de um osso. A partir de uma célula tronco, mesênquima, que são células mesenquimais, eu trabalho com esse tipo de célula aqui, na universidade. Essas células se diferenciam em cartilagem, isso tudo na fase embrionária. E depois, essa cartilagem começa a se diferenciar e dá lugar ao osso, com irrigação de sangue. O osso tem vasos no osso, a gente não enxerga, são microvasos, porque são células que estão lá e precisam ser alimentadas, né? Tem que ter nutriente. E quem leva esse nutriente são esses microvasos aqui. Aqui a gente supõe que seja uma imagem olhada no microscópio. Então, a gente consegue enxergar células e, portanto, os microvasos. Aqui, então, é o osso e cada parte de cartilagem que vai se diferenciando em osso, é onde a gente começa a crescer. A criança ela tem muita cartilagem nas extremidades ósseas. E aí essa cartilagem vai dando lugar ao osso, onde a gente cresce, até os 21 anos de idade, mais ou menos, né? Aqui, várias formações aqui de camadas celulares, um vaso sanguíneo cheio de sangue, uma camada de pele, e outras camadas aqui com o sistema nervoso todo interligado. Isso tudo funciona em perfeita harmonia. É muito complexo para ser tido como um surgimento aleatório. Pode passar o próximo. E aí vem aquela fala que o Glauco falou, né? Supor que os olhos foram formados pela seleção natural parece, confesso, um absurdo. Ele mesmo caiu em contradição na teoria dele. Ele acaba de matar a teoria dele aí, né? E aí, obviamente, que o macaquinho está achando lindo tudo isso aí, né? Essa revista aqui, ela colocou aqui uma matéria que eu encontrei sobre o DNA lixo. Eu falei que existe o DNA, se a gente juntar de todas as células, dá a volta na Terra. Mas, funcionalmente, só um pedaço do DNA é que desempenha todas as funções que o nosso organismo precisa todos os dias, a todo momento. Uma grande parte dele era tido como DNA lixo. Diziam que não tem função. Mas tem. Hoje a gente conhece. O que a gente chama de epigenética, né? Por que algumas pessoas, por exemplo, se a gente pegar lá, vamos pegar pessoa, vou pegar o cão siberiano, sabe aquele cachorro lindo que é cinza, branco? Ele é um cachorro de regiões geladas. Você traz aquele cachorro tem aqui no Brasil, tem algumas pessoas que têm ele, mas esse cachorro sofre muito aqui. Se você pegar um cão daquele lá da Sibéria e trazer ele para cá, ele morre. Mas se ele nascer aqui, a partir de um outro, ele consegue se adaptar. Isso não quer dizer que você está mudando de espécie, você está se adaptando ao meio. É esse DNA lixo que faz a epigenética, que consegue transformar, então, as células dele de uma forma que ela funcione de acordo com o ambiente que ele está exposto. Por isso, também, um outro caso muito fácil aqui, por que eu tomo uma dipirona para mim, para tratar uma dor minha, e você toma e às vezes não faz o efeito para você, para a mesma dor? Por causa da sua epigenética. Às vezes, para você, a sua célula não responde bem, porque ela não está adaptada como a minha está. Então, às vezes, para você, um paracetamol é o que melhora, e para mim, não.
Então, tem toda essa questão. Por isso que muitos medicamentos e outras coisas, quando eu como leite em pó, meu intestino trava. Né? Tem outras pessoas que não acontece nada. É a questão da epigenética. Que era antigamente o DNA lixo. Esse cientista aqui, tudo tem referência, viu, gente? Eu tenho todas as referências aqui de onde foi tirado o material. Esse cientista aqui, prêmio Nobel, né? Ele tentou explicar a origem da vida numa situação delicada. Ele ficou numa situação delicada. Ele publicou um artigo científico numa revista acadêmica, na Nature, que é a maior revista de biologia que se tem hoje, né? E aí você tem a Nature Medicine, tem a Nature Chemistry, Physical e etc. e tal. Ele afirmava ter descoberto como que a vida tinha surgido a partir de moléculas de RNA. Essa história do RNA do DNA é aquela história do ovo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque existe uma corrente que defende que nesse fundo do mar existia um RNA mensageiro. Esse RNA começou a ser traduzido em proteínas. E a partir daí, então, as proteínas começaram a ter atividade até que aos bilhões de anos formou-se uma ameba e assim sucessivamente. Mas outra corrente defende que era um DNA. Ambos, RNA e DNA, são açúcares, mas eles têm uma diferencinha química na molécula que dão um nome para eles. Bom, esse cara aqui defende isso aí. Em 2017, ele pegou e, quando a gente diz que o artigo científico foi retratado, é porque ele foi retirado de circulação. Esse cara, a revista tirou o artigo dele porque descobriram que não é possível reproduzir em laboratório os resultados que ele apresentou no artigo. Então, cientificamente, se você tem um método científico, você publicou um artigo científico, você tem que descrever o método que você usou naquele experimento, naquela sua observação. E eu tenho que tentar reproduzir no meu laboratório. Se eu não conseguir reproduzir, eu vou ter que comunicar à revista, olha, eu tentei, fiz tudo, não reproduziu. E aí, provavelmente, alguém também vai tentar, porque não existe um único pesquisador de um único tema. Aquele tema tem vários pesquisadores no mundo e vários tentam reproduzir. Né? Foi o que aconteceu. O experimento dele não conseguiu reprodutibilidade. E aí o artigo foi despublicado. Recentemente, não muito recente, coisa de uns 10 anos mais ou menos, tentaram provar, publicaram na Nature, a eficácia da homeopatia. E eu sei que tem, eu já estudei a homeopatia e eu sei que tem eficácia, funciona. Mas o que o cientista fez, ele manipulou dados, porque tentaram reproduzir o que ele pesquisou e aí o artigo dele foi despublicado. E, obviamente, a reputação dele foi a zero, né? Que isso destrói a carreira de um cientista. Então, a hipótese do RNA autorreplicável, para explicar, então, a origem da vida, continua sendo uma das piores hipóteses para essa questão. Pode passar o próximo, por favor? E aí o cara ficou todo envergonhado, né? Esse autor aqui publicou nessa revista aqui, ele é professor de filosofia nessa escola, que a causa, ele fala sobre o produto da mente que a projetou, ele defende o design inteligente, ele conseguiu entender que a causa é responsável pela origem do código genético, direcionada para a produção de espécies animais e vegetais. E, no fim das contas, ele fala que essa causa é a partir de uma mente inteligente. Então, ele conseguiu publicar numa revista de biologia, é um filósofo, é difícil encontrar um filósofo que defenda essa questão, mostrando, então, que essa mente inteligente pode ser, então, o Criador, Deus. Né? Aí está a obra famosa aqui da criação, Adão, né? Próximo, por gentileza. E aqui um peso e duas medidas, que é o que fazem hoje muito, né?
50 milhões de linhas de código para produzir o programa da Microsoft, que é o Windows Vista. Tem muita inteligência e muito trabalho, né? Por trás disso, obviamente que tem. Mas quando a gente vai falar do DNA humano, que tem 3 bilhões de pares, aquelas combinações que eu mostrei no começo, uma combina com a outra, 3 bilhões de pares de base. Equivale a 1,5 giga em cada célula. É a carga de um pendrive. 1.6, 1.8, 2.0, mais ou menos é a carga do tamanho de um pendrive ou de um disquinho, né, de memória que a gente usa no celular. São 100 trilhões de células no nosso corpo. E tudo isso é por um acaso. Mas aqui precisou de planejamento, de inteligência. E aqui que tem um código extremamente complexo que comanda tudo, a informação da vida, é acaso. Vocês entendem como é que o sistema, ele vai dominando, né, doutrinando. Próximo, por gentileza. Aí tem aquela história, né? Foram analisar o cromossomo Y dos macacos e do ser humano. Qual que é a questão? O homem tem 78 genes dentro do cromossomo Y, o macaco tem 37. Nunca que isso aqui é 98%, né? Nunca. 13% de diferença, 3 milhões de pares de base de tamanho, 50% de diferença em número de genes, já não é 98, 50. E 100% diferentes em estrutura, tão semelhantes como o Y das galinhas. Então, não tem como você associar mais, essa tese já caiu por terra. Portanto, a gente tem uma evidência genética de não ancestralidade. Nós não podemos afirmar que nós viemos do macaco. A Bíblia não diz isso, obviamente, né? O próximo. Outra coisa interessantíssima. Também, também isso. Outra coisa interessante, isso aqui, se eu tivesse que pegar uma célula grande para te mostrar, o que eu iria te apresentar de uma célula? A gente estudou lá atrás no colégio, né? O professor falava, célula é uma estrutura que é composta de membrana, citoplasma e núcleo. Para quem lembra, né? Isso aqui é a membrana. O que está aqui dentro é citoplasma. E o núcleo é aquele DNAzinho que eu mostrei para vocês. Mas eu quero mostrar a membrana. Isso aqui é um desenho que esquematiza como que ela é formada e algumas estruturas proteicas que estão do lado de fora da célula e outras do lado de dentro da célula. Isso aqui é uma célula olhada no microscópio eletrônico, mostrando essa estrutura, que a gente chama de bicamada. Tem uma camada em cima e uma embaixo. Vocês conseguem entender aqui? Vocês veem 2 riscos mais escuros. Isso aqui é colesterol que forma isso aqui. O colesterol é muito importante no nosso organismo. Ele não é um vilão, como pregam. E aqui a gente vê essa estrutura, essa bicamada. Aqui, ó. Aqui está mais aproximado da foto, né? Mas ela está aqui, ó, onde está a seta vermelha aqui. Ela é uma camada inteligente. Por quê? Se você jogar água aqui, a água não entra na célula. Se a água entrar na célula, simplesmente porque ela está no meio aquoso, a célula explode. A água vai entrando e explode. Então ela não entra, ela é seletiva. É uma barreira que seleciona o que vai passar para dentro da célula ou não. Então, dá para se perceber que se ela é seletiva, portanto, ela tem uma inteligência por trás de quem a criou. Essas proteínas aqui são proteínas que podem exercer diversas funções. Por exemplo, ligar a um anticorpo. Por exemplo, se ela encostar em outra célula, para reconhecer se aquela célula é própria do corpo ou não. Todas as nossas células estão ligadas umas às outras.
E como é que ela sabe que a outra célula não é uma inimiga? Porque se vier uma bactéria no meio ali, ou um vírus, por meio dessas proteínas de superfície aqui, é que essa célula vai identificar o que é próprio do organismo ou não. Fácil de entender isso quando você pega, por exemplo, quem tem transplante, ou se você conhecer alguém que fez transplante de rim, de coração, quando você faz essa cirurgia, você corre aquele risco de rejeição, não é? Exatamente por causa deste mecanismo aqui. Essas proteínas de superfície, elas conseguem reconhecer o que não é próprio do organismo. Então, se eu colocar um tecido diferente, que não é do meu organismo, as minhas células podem rejeitá-lo, porque não é meu, é de outra pessoa. Então, é a epigenética, né? Ele também tem as mesmas proteínas, mas a conformação estrutural delas é um pouco diferente das minhas, embora tenha a mesma sequência de aminoácidos gerada no DNA pelo um gene exatamente igual. Mas ela vai definir o que é próprio e não próprio. E quando tem o câncer, quando surge uma célula tumoral, a partir de uma célula tumoral, que ela começa a se multiplicar, o organismo então forma... Por que a gente percebe que é um tumor? Porque as células normais passam a rejeitar a célula tumoral por causa desse reconhecimento do que é próprio e não próprio. E aí esse tumor acaba se espalhando com o passar do tempo, né? E ele é rejeitado, mas ele toma conta, ele se multiplica muito rápido e toma conta de determinado lugar, onde forma aquele tumor e tal. É um mecanismo também de defesa e de diagnóstico, de reconhecimento, ou seja, é específico. Isso é específico, isso está na informação do DNA. Portanto, a membrana das nossas células é uma barreira inteligente. Imaginou se sem querer eu bebo lá uma quiboa? Meu irmão já bebeu quiboa. E de repente essa quiboa entra de boa nas minhas células. Tem que ter uma seletividade, uma certa tolerância que a gente chama, mas por meio dessa seletividade específica, é uma barreira inteligente. Pode passar o próximo, por gentileza. Isso aqui, quando eu ensino isso aqui na faculdade, isso aqui é bioquímica, né? Isso aqui é o desenho metabólico, bioquímico do metabolismo que acontece nas nossas células. Então, na faculdade, eles chamam isso de mapa diabólico, mas, na verdade, é mapa metabólico. Eles chamam de diabólico porque ninguém quer decorar isso aqui. É difícil. Mas a gente estava ali tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo. Isso aqui está tudo acontecendo agora. Quem comeu, né? Está tudo acontecendo esses processos agora, a partir do estômago, né? Essas reações estão todas acontecendo. O que é glicose vai ser queimado para virar energia. O que é gordura do pão de queijo deve ter uma gordurinha lá, manteiga, alguma coisa assim, um óleo, né? Então, vai para a parte de ácido graxo, glicerol, enfim. Isso aqui é para mostrar que o metabolismo é um sistema altamente especializado, que apesar da complexidade de reações químicas que está sendo representado aqui, isso é um sistema que vive em perfeita harmonia. É perfeita a harmonia disso aqui. É complexo, mas é uma perfeita harmonia. Todos são regulados por genes específicos contidos no DNA. E são reações que acontecem em milésimos de segundo o tempo todo. O dia todo, em todas as células. É específico. Como é que isso pode ter vindo ao acaso, se uma célula, para sobreviver, precisa de que isso aconteça o tempo todo? E não dá para dizer que veio primeiro uma molécula e depois veio outra, aquela mesma lógica que eu expliquei anteriormente, né? Pode passar o próximo. Aqui a mesma coisa, né? Mostrando aqui como que o açúcar entra nas nossas células a partir da insulina, que a gente toma, o diabético tem que tomar insulina, ou nossa insulina normal mesmo, faz esse açúcar entrar aqui e depois promover toda uma atividade metabólica aqui, isso aqui é uma mitocôndria para produzir a energia que eu falei para vocês, está aqui, é a nossa usina de energia, né? Então, essas reações vêm todas acontecendo simultaneamente, com transferências de carga elétrica de uma região para outra,
E essa aqui é uma representação funcional daquela maquinaria molecular do BIR, né, que acontece isso aqui, exatamente isso aqui. Para ela funcionar, para aquela engrenagem rodar e fazer energia e produzir movimentos. Pode passar o próximo. Aqui a mesma coisa, né? Esses processos bioquímicos são ultra finos, então você tem aqui a representação de uma célula, aqui dentro o DNA, aqui o citoplasma, as proteínas e as enzimas em ação a partir de um estímulo fora da célula, que você consegue fazer uma reação em cadeia até que isso chegue no núcleo da célula, no DNA, estimule genes específicos e esses genes vão responder produzindo proteínas. E essas proteínas voltam para fora da célula, são reorganizadas para exercer função. Isso tudo é muito bem arquitetado, é harmônico o funcionamento disso. Mas isso aqui é uma reação, o desenho está limpo, mas essas reações acontecem, milhares delas ao mesmo tempo, tudo misturado aqui, naquele caldo, é uma gelatina dentro da célula, né? Pode passar o próximo. Esse aqui é muito parecido, mas é o sistema imunológico. Aqui é uma representação de reações químicas que acontecem no sistema imunológico a partir do momento que eu sou infectado por uma bactéria ou um vírus, principalmente uma bactéria. Esse conjunto de reações químicas aqui, de enzimas, elas vão acontecendo até que se forme uma rede de destruição daquela bactéria que entrou no meu corpo. É uma coisa automática, eu não preciso fazer nada. O sistema imunológico responde automaticamente. Passo próximo. Eu disse que eu não vejo Darwin aqui. É isso aqui, ó. Aquelas reações químicas vão acontecendo, vão formando proteínas, que são, na verdade, como se fossem pequenos tubos. Esses tubos vão se encaixando dentro da membrana da bactéria, está aqui, a bactéria, a membrana dela aqui, né, aquela bicamada lipídica. Esses tubos vão se encaixando aqui dentro da bactéria, de maneira que faz com que a água que está do lado de fora da célula da bactéria entre e a bactéria acaba morrendo porque a água entra e explode a bactéria. Entra em hidrólise. A gente chama de lise celular por hidrólise, né? Então, ela vai formando 9 complexos de proteína que formam um tubo. Esse tubo faz com que a água que está fora passe para dentro e a bactéria acaba se enchendo e explodindo. A gente chama de lise celular. É um processo que ocorre naturalmente no sistema imunológico. Não preciso tomar remédio, não preciso fazer nada. É automático. Está aqui a imagem do microscópio de como que isso funciona. É de Deus ou não é? Não é de Deus, não. Pode passar o próximo. Isso aqui é um vaso sanguíneo, a representação esquemática de um vaso sanguíneo, onde aqui no tecido eu recebi aqui uma infecção por bactéria, tá? Tá aqui a bactéria aqui, ó. Essa infecção pode ter sido que um prego que machucou meu pé, alguma coisa assim, entrou bactéria e, obviamente, vai inflamar, vai doer, vai ter aquela secreçãozinha que a gente chama de pus, né? Por conta de reações. O que são isso aqui? São células do sistema imunológico que estão circulando no sangue, mas elas têm aquelas proteínas que eu falei de membrana, que são sinalizadores. É a mesma coisa, você pode comparar com o trânsito de uma cidade, que tem placas. Eu quero ir para o aeroporto, eu vou encontrar placas. Aeroporto, vira à direita, siga em frente, rodoviária, vira à esquerda, e etc. e tal, né? O vaso sanguíneo dispõe de células na sua parede que têm as placas sinalizadoras do trânsito. E essas células têm a chave que se liga nessas placas sinalizadoras aqui e direciona essas células para o lugar onde está acontecendo o processo. E aí é onde o sistema imunológico consegue chegar no local daquela lesão, daquela infecção, inflamar
e produziu pus. Quem falou que essas células teriam que ligar essa parte verde com essa amarela e depois ultrapassar de dentro do vaso para fora do vaso para fazer o que tem que fazer aqui? O DNA, a informação que está no DNA. E mais uma vez, o DNA que está aqui nessa célula é o mesmo que está na célula do olho, é o mesmo que está na célula do coração, mas o coração não vem até aqui, o olho também não, é só essa célula que vem. É de Deus ou não é? Deus não é o nosso projetista inteligente? Pode passar o próximo, por favor. Isso aqui é só um desenho de como que acontece essas ligações que eu falei, né? Essa célula passando de um local para o outro, ela se estica toda por meio de ligações químicas, né? Que está acontecendo aqui, e isso vai fazendo com que ela se desloque de fora para dentro da célula. Pode passar o próximo. Isso aqui é o sistema de coagulação do nosso sangue. Alguém aqui toma AS? Todo dia? Depois do almoço? Geralmente mandam tomar depois do almoço. Tem que tomar um por dia, um AS infantil, né? Ou alguma outra coisa que seja semelhante, uma aspirina. Por que o médico manda a gente tomar AS? Provavelmente a gente tem algum risco cardiovascular de desenvolver uma trombose, alguma coisa assim. Então, a gente toma um AS para poder evitar uma possível coagulação e uma trombose que possa entupir as nossas artérias e promover um infarto ou até um AVC. Acontece que o AS é um medicamento que eles chamam de anticoagulante, mas no popular fala assim, eu tomo AS para afinar o sangue, né? Todo mundo fala assim, eu tomo AS para afinar o sangue. O sangue não afina. Ralear o sangue, Mas esse é um termo popular que foi colocado para os leigos entenderem por que ele está tomando aquela medicação. Nós temos plaquetas do nosso organismo, certo? Isso aqui é uma plaqueta, isso aqui é outra plaqueta. Fica no sangue, circulando junto com as células. Toda vez que eu tenho uma lesão celular, eu aciono o mecanismo de plaqueta para que ela chegue naquela... Estou fazendo a barba, cortei e vai sair sangue. Aquele local onde eu cortei rompeu vasinhos. Essas plaquetas vão se formar de maneira a não permitir que o sangue extravase, mas isso demora 8 a 11 minutos para acontecer. Por isso que às vezes a gente fica lá com um algodãozinho, um pedaço de papel higiênico, tentando assim, mexe, para e tira e para, e nunca para de sangrar. A gente tem que ficar pelo menos 8 minutos quietinho ali, para esse sangue estancar, né? A gente chama de estancar o sangue. Essas plaquetas elas vão formar aqui, nesse buraco do vaso aqui, uma rede para poder fazer com que esse sangue não saia mais do vaso. Nós estamos dentro do vaso aqui. Mas acontece que para essas plaquetas chegarem nesse ponto, precisa que sejam acionadas proteínas dentro dessas plaquetas por meio de informações químicas que está acontecendo aqui. Isso aqui são moléculas químicas que são liberadas numa plaqueta, que agem sobre a outra plaqueta, e elas acabam se ligando uma na outra aqui, está vendo? Ó? Essa plaqueta está ligada nessa por conta dessa estrutura aqui. Acontece que essa estrutura aqui só consegue fazer essa ligação porque existe uma sequência de aminoácidos específica aqui, ó, arginina, glicina e aspartato, que faz com que isso aconteça. Se eu modificar, no lugar da arginina, colocar uma lisina, esse processo não acontece mais, que é a complexidade redutível. Eu estou tirando alguém e aí o sistema começa a falhar. É uma coisa extremamente específica. Eu não consigo alterar isso aqui e manter o sistema funcionando. Como é que isso aqui surgiu? Quem foi que deu essa informação para que essa arginina, glicina e aspartato se unissem para produzir este efeito? Isso não foi ao acaso, né? Alguém teve que dar essa informação, provavelmente o DNA, de onde vieram as plaquetas, que porventura então já tem essa sequência definida lá no gene específico para produzir
essa glicoproteína aqui para fazer a ligação. E resolver um problema. Nós não nascemos com lesões, mas Deus é tão bom que até nisso Ele pensou. Se porventura eu me machucar, eu tenho um mecanismo para me proteger, de não morrer por hemorragia. Entendeu? E aí fica um alerta, né? O pessoal que toma S aí, se pegar dengue, tem que correr lá e fazer ver o que o médico vai falar lá, porque a dengue hemorrágica, ela trabalha com hemorragia, ou seja, extravasamento de sangue, existe, e ela pode impedir que essas plaquetas se agreguem, porque o AS é um antiagregante plaquetário. Antiagregante, ele evita que esse processo aqui aconteça, justamente para você não ter um trombo aí. Próximo, por gentileza. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Isso aí foi o Marcos Eberlin que colocou no livro dele, eu tirei do livro dele. Isso aqui é uma membrana celular de uma célula de rim. O nosso rim, nossa urina, a maior parte da composição da nossa urina é a água. Né? E como é que o rim elimina água? As células do rim eliminam água e outro órgão não. Porque nas células do rim existem proteínas específicas que só abrem para a passagem de água de dentro do rim para a bexiga. Chama aquaporina. Essa proteína amarelinha aqui, ó, é um canal, né? No rim, só no rim que a gente tem. Então a membrana é uma barreira seletiva e aqui só se passa água quando determinada molécula, então, é acionada aqui para a passagem dessa água. E é um fio de água que eles falam, né? Específico. Só no rim tem. E o DNA das células que formam o rim é o mesmo DNA das células que formam a minha pele. Por que na minha pele não sai tanta água assim? Eu não tenho esse canal funcionando. O canal está lá? Não. O gene do canal está lá, mas ele está desligado na minha pele, está desligado no meu olho, está desligado no meu coração, está desligado no meu estômago, mas no rim ele está ligado, esse gene está ligado. E alguém definiu que seria no rim que ele ia ficar ligado, e não nos outros órgãos. Você entende a especificidade da coisa? É de Deus ou não é? O próximo, por gentileza. Isso aqui é um outro mecanismo que eu acho aqui maravilhoso. Vocês não vão entender nada, e a gente que trabalha com isso tem dificuldade para entender. Mas, isso aqui é uma célula, né, em verde. Aqui onde está o DNA, em vermelhinho aqui, aquela membrana do núcleo, né, o núcleo da célula onde está o DNA, essa membrana do núcleo existe para proteger o DNA. Aqui o citoplasma da célula, a mitocôndria. E essas letrinhas aqui, essas palavras, elas representam reações químicas que estão acontecendo. Aquelas proteínas externas da membrana que eu já falei. Isso aqui é um mecanismo de morte. Morte da célula. A morte de uma célula, ela é programada. A gente chama esse mecanismo de apoptose. Lembra daquele slide da bactéria que eu mostrei a célula indo lá para onde a bactéria entrou? Aquela célula vai lá para aquela bactéria e quando ela consegue pegar a bactéria, ela é levada quimicamente a esse estágio aqui. Ela suicida. Porque ela suicidando, ela livra o organismo daquele agente estranho ali que está causando uma doença, um processo inflamatório. Então nós temos mecanismos de morte celular, de suicídio celular, que é um mecanismo altamente especializado e que acontece em algumas situações de inflamação. Aqui, essa imagem aqui é de uma célula, de um processo que acontece no coração. Alguém aqui já teve infarto? Você já teve infarto? Provavelmente, aquela área do seu coração que infartou, onde faltou sangue, ela morreu. Aquele pedacinho morreu. E virou uma cicatriz. Aquelas células que sofreram com aquela falta de sangue, que
que infartaram, né? Elas sofreram esse processo aqui. Isso aqui é porque é no coração, então o mecanismo, né, essa sequência de mecanismos aqui, onde estão as setinhas amarelas e tal, elas acontecem no coração. Em outros lugares é um pouco diferente, mas no geral é tudo igual. Quer dizer, algumas coisas mudam, né, mas geralmente os processos são a entrada de proteínas inflamatórias que disparam algumas proteínas-chave aqui, que levam para a mitocôndria e levam para o núcleo, e a célula, então, se mata. Isso para proteger as outras células saudáveis do nosso corpo. Isso tudo é um mecanismo específico. Não pode ter surgido ao acaso, porque ele é um mecanismo de proteção. Tá? Pode passar o próximo. Aqui é o coração. Existe uma tese, nunca foi comprovada, mas também nunca foi não é ignorada, ela é considerada até um certo ponto. Que eles falam que o coração é uma folha, é uma folha de carne que se enovela e formam as 4 câmaras que a gente conhece aqui então, né? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. E elas se dobram, tá vendo aqui o esquema? E aqui é uma biópsia de coração, vista no microscópio, então cada círculo desse é o DNA de uma parte da célula muscular do coração. São várias células que a gente chama de fibras miocárdicas, né? Elas não são células redondas, são fibras. Tem o mesmo DNA, mas você pode ver que um está mais comprido, o outro está mais curto, um está mais gordinho, o outro está mais magrinho. Tudo uma folha de carne que se dobra. E, no entanto, quando esse coração bate, primeiro bate os 2 átrios, que empurra o sangue daqui para cá, e depois bate os 2 ventrículos, que empurra o sangue de dentro do ventrículo, uma parte para o pulmão e uma parte para a aorta, para ser distribuído para o coração, para o corpo. E é tudo uma coisa assim, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Você não tem uma célula do coração que bate e outras não batem. Ou todas batem ou nenhuma bate. A gente chama isso na fisiologia de princípio do tudo ou nada, porque o coração é uma bomba. Ele tem que forçar aquela câmara cheia de sangue para impulsionar aquilo para o vaso. Então, todas as células têm que bater ao mesmo tempo. Então, existe um impulso elétrico que sai daqui e desce aqui, distribui para o direito e para o esquerdo. E aí, todas as células batem ao mesmo tempo para que esse sangue seja direcionado. Uma perfeita harmonia. Pode passar o próximo? Isso aqui é a aproximação de uma microscopia eletrônica mostrando a junção de uma fibra muscular cardíaca com outra fibra. E essa parte mais escura aqui é exatamente a conexão entre essas 2 células, que naquele momento da célula bater, tem que passar moléculas de um lado para o outro para dar o estímulo para a célula, que é o potencial do tudo ou nada que a gente chama. Então, essa célula que vai bater, ela já joga outras moléculas elétricas, com carga elétrica, para dentro dessa outra célula e elas batem juntas, né? Aqui está o desenho de como que elas são, como que acontece esse processo de comunicação entre as 2 células. E cheio de outras proteínas, etc. e tal. É uma gelatina aqui dentro, né? Isso é de Deus. Como é que uma célula... O meu músculo da mão não é assim, eu estou segurando esse controle, mas eu estou usando os músculos necessários dos dedos e da mão para segurar esse... Não são todos os músculos que estão contraindo ao mesmo tempo. Aqui é diferente. Embora seja músculo, o coração seja um músculo, todos têm que bater ao mesmo tempo. Tem que exercer força ao mesmo tempo para poder funcionar do jeito que precisa para fazer o sangue circular. Próximo, por gentileza. Isso aqui é o desenho esquemático de como que isso acontece, né? De uma célula para outra,
passam as proteínas, e essas proteínas é que ficam fazendo a conexão por meio de várias reações químicas que acontecem a cada batimento em milésimos de segundo. Tudo isso aqui acontece. Cada bolinha dessa aqui é uma reação química acontecendo, se ligando com outra, para o sistema funcionar em milésimos de segundo. Próximo. Isso aqui eu acho de Deus. Dá para ver Deus aqui, ó. Quantas fileiras amarelas eu tenho aqui? 3. Isso aqui é um pedaço de colágeno que a gente estudou e tal, e conseguimos definir a sequência de aminoácidos que compõem uma fibra de colágeno. E essa sequência de aminoácidos é o seguinte: a cada 3 aminoácidos, a gente tem uma fileira deste aminoácido glicina aqui, ó. 1, 2, 3, glicina. 1, 2, 3, glicina. 1, 2, e aí, a cada 3, uma fileira de glicina. Para poder fazer o colágeno, é uma proteína que dá sustentação para os tecidos, para todos os tecidos. Aí a gente vai ficando velho, vai começando as rugas a aparecer, porque vai acabando esse colágeno, né? Vai ficando flácido os tecidos. Mas é interessante que é uma trinca a cada 3, né? A gente sabe, né? O número 3 não é um número qualquer. Não estou falando de numerologia de Deus, mas ele tem uma certa representação bíblica, né? A trindade, os 3 dias no ventre do peixe, depois da ressurreição. Então, são números que trazem para nós uma representatividade, e isso não é ao acaso. Não é possível que a cada 3 aminoácidos eu vou ter uma fileira de glicina por acaso. Porque se eu tirar essa glicina aqui e substituir ela por outro aminoácido, esse colágeno não vai dar a sustentação que ele dá. Entendeu? Existe algo específico que é uma estrutura extremamente especializada. Pode passar o próximo. Isso aqui é a proteína contrátil do coração e dos músculos em geral, né? Vocês estão vendo aqui um monte de risquinho. Mas, na verdade, esses riscos aqui, coloridos, são a representação esquemática do que a gente consegue enxergar no microscópio como sendo estruturas proteicas do músculo que fazem dar aquela contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Que o coração fica batendo e relaxando, né? Contrai e relaxa, contrai e relaxa. E essas estruturas aqui, elas se contraem sobre elas mesmas, né? Os filamentos grossos e em vermelho os filamentos finos. Eles se contraem por um mecanismo que um puxa o outro e depois solta, para poder sustentar e gerar força. Passa o próximo. É isso aqui, ó. Aqui nós temos o filamento grosso e aqui o fino. E aí essas proteínas conseguem, como se fosse uma mão, puxar e depois soltar. Isso acontece no coração, batimento a batimento, em todas as células ao mesmo tempo. Pode passar o próximo. Infelizmente não tem um vídeo, está vendo? Ó, como se fosse uma mãozinha, ela puxa essa substância, essa proteína aqui, tem um local específico de ligação e depois ela solta. No próximo batimento, a mesma coisa. Pode passar o próximo. Além disso, tem um mecanismo proteico por trás dessas proteínas que tem um controle de quão longe da membrana da célula eles estão e que sustentam todo o espaço onde essas proteínas estão localizadas dentro da célula. Regula a distância que elas podem se esticar ou não. Tem todo um mecanismo aqui específico de proteínas que dão sustentação e fazem as outras funcionarem. É muito Deus, né? É muito Deus. É altamente especializado também esse sistema. A gente chama de mecanotransdução. A partir de um movimento mecânico, que é o de contrair e relaxar, a gente traduz isso em uma reação química que promove o próximo evento, que é o próximo batimento. Pode
passar o próximo. Aqui um sistema químico, né, que faz o coração bater, onde eu tenho moléculas de cálcio aqui fora da célula, e a cada batimento numa determinada parte de funcionamento elétrico do coração, esse cálcio entra na célula, ele tem que se ligar num local específico aqui para ele, para poder fazer essa proteína liberar todo o cálcio retido dentro dela, e esse cálcio vem para cá e faz essa contração daquelas proteínas. Olha como é complexo, eu vou repetir. O cálcio está fora da célula, quando o coração vai começar a bater, esse cálcio entra por uma porta específica para ele, se liga num local específico dentro de uma outra proteína que tem reserva de cálcio. Quando ela se liga, essa comporta se abre e esse cálcio que está retido aqui vem para cá e faz a contração do músculo. Quando termina a contração, volta tudo para dentro da célula e depois o processo se repete. É um processo altamente específico. Tá? Pode ser o próximo. Isso aqui é um experimento meu, um pedacinho de coração, né, no meu mestrado. Eu fiz mestrado em cardiologia e usei cigarro. Eu colocava rato fumar. Uma hora eu explico como é que isso funciona. Funcionava, porque até então, depois veio a lei de proibição de fumar em locais fechados, né? Então nós tivemos que parar de fazer o experimento, porque o laboratório é um local fechado, e eu colocava ratos fumarem 2 maços de cigarro por dia. Eu fumava junto, porque eu tinha que acender um por um, e deixar os bichinhos lá. Então eu acendia 20 cigarros, tinha um sistema que jogava a fumaça dentro de uma câmara fechada, onde eles ficavam respirando por 1 hora, e depois à tarde eu repetia o processo. Não morreu, não. Eles ficavam 1 hora cheirando fumaça de cigarro, como se fosse um fumante, desses fumantes que fumam 2 maços, 3 maços por dia, né? Que a gente chama de fumante inveterado. E depois de 8 semanas, eu pegava os corações desses ratos e colocava nesse aparelho aqui. O coração é um órgão que ele é o único órgão que consegue funcionar sozinho, independente dos outros órgãos do corpo, né? Se você tirar o coração e pôr ele aqui, ele fica batendo por algum tempo sozinho. Se você tirar o cérebro daqui, ele não faz nada. O músculo da perna e tal não faz nada, mas o coração ele fica batendo por algum tempo. E depois eu fiz esse músculo então vir para essa estrutura aqui para estudar como que ele ia funcionar depois de 8 semanas fumando e tal, e conseguir fazer medições, e aí a gente traz aqueles conceitos matemáticos que o Glauco falou, né? A matemática, ela consegue medir todas as coisas, menos ela mesma, né? Eu consigo cheirar tudo que está no meu ambiente, mas não consigo cheirar eu mesmo, né? Que o Glauco falou, aquela analogia que ele fez. Eu consegui fazer medições, e traduzir essas medições para um gráfico cartesiano e depois estudar o que aconteceu com quem fumou, com quem não fumou e tal. E a partir desse experimento, então, eu pude estudar boa parte desses mecanismos que eu mostrei para vocês e entender um pouco mais de Deus aí, porque até então, nesse momento aqui, eu não tinha contato com o design inteligente, eu não conseguia enxergar Deus, embora fosse cristão, não conseguia enxergar Deus dentro desses mecanismos, mas eu fiz a experiência em laboratório. Não é uma coisa que eu li no livro e estudei e pus aqui no slide. Eu tenho a vivência da coisa e pude enxergar isso depois. Pode passar o próximo? E aí nessa célula que eu estudei, existe uma estrutura proteica que é toda embaralhada desse jeitinho aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Essa parte dela aqui está no meio daquela membrana celular. Essa parte está para fora e essa parte está para dentro da célula. E vocês vejam que está marcado aqui, né? Tem pontos aqui, tem uma parte mais acinzentada aqui, outra mais escura aqui. Cada ponto, isso aqui é uma proteína. É uma proteína que é muito importante no coração. Ela tem nos vasos arteriais, mas no coração ela é muito importante. Alguém aqui que tem problema de coração ou de pressão toma algum atenolol da vida, propanolol, metoprolol?
Não, corta. Concorde. Concárdio, né? Concárdio deve ser. É um desses. Isso aqui é uma proteína que a gente chama de receptor. Quando você toma um remédio desse, esse medicamento vai se ligar numa parte dessa proteína aqui e fazer o coração bater adequadamente. Guarda informações nos vasos para manter a pressão arterial nos níveis normais, né? É para isso que serve essas proteínas aqui. Só que aqui ela tem locais específicos de ligação. Cada pontinho desse é um local de ligação de uma molécula química. E nem todas são para medicação. Umas são para relaxar o músculo cardíaco, outras são para contrair, outras são para relaxar o músculo do vaso e diminuir a pressão, outras são para contrair o músculo do vaso e aumentar a pressão. Mas são regiões específicas dentro de uma mesma proteína que pode fazer funções diferentes e opostas. Como é que uma proteína tão estruturalmente complexa dessa e com locais muito próximos de ações opostas funciona perfeitamente, tanto para a fisiologia normal como para o uso de medicamentos para manter a gente vivo? A questão da medicação, a gente, obviamente, é uma coisa artificial, fabricada, mas ela usa um mecanismo natural, né? Nós estudamos esse receptor para produzir o medicamento, porque a gente sabe que ele funciona assim. E, então, quando a gente tem algum desajuste aqui, existe um mecanismo que também puxa esse receptor para dentro da célula para evitar sobrecarga e não provocar mais males ao coração. Olha que interessante. Mais uma estrutura que faz parte de um sistema altamente especializado. É uma engenharia perfeita isso aqui. Pode passar o próximo? Aqui só um esquema mostrando ele de novo, né? Quando ele está sendo colocado de fora para dentro da célula para proteger o coração. Pode passar? Pode passar? Isso. Aqui a gente vai só dar uma pincelada hoje para amanhã. Então, o que eu mostrei para vocês aqui é uma parte biológica de algumas partes funcionais do nosso organismo, das células, que deu para perceber, eu acho, né, que a gente não consegue enxergar um processo evolutivo ao acaso, aleatório, né? A gente tem que ver coisas específicas, uma especificidade. E isso tudo veio a partir desse cara aqui, a gente chama da trilogia. Esse aqui é a Santa Trindade do evolucionismo, né? É a Santa Trindade do evolucionismo, está aqui. Eu chamo de trilogia do ateísmo moderno, porque aí no princípio, né, então, criou Darwin a teoria da evolução. O Marx gostou, fez um elogio para o Darwin, o Glauco falou disso hoje, né? O Marx escreveu a seguinte frase para o Darwin, quando ele leu o livro do Darwin. Não, minto. O Marx escreveu para o Darwin, dizendo que era um admirador do trabalho do Darwin. Certo? E o Karl Marx, então, ele foi inspirado pelo darwinismo e juntou com a sua teoria comunista, né, do capital, e o Nietzsche, também um teólogo, filho de presbiterianos, conseguiu então traduzir tudo que ele aprendeu na Bíblia em nada. Criou-se então uma teoria, esse aqui criou o comunismo, esse criou o evolucionismo e esse criou o niilismo. O que é niilismo? Nada. Niilismo é a teoria de que nada é nada. E o que é o acaso? Nada. O acaso não é um poder, ele não tem o poder de mover nada, ele não tem poder de causar nada. Então, é por isso que eu chamo de trilogia do ateísmo moderno. Porque esses três aqui, a teoria deles
foram absorvidas pela sociedade e criou-se, então, uma linha ideológica que veio se arrastando e se aprimorando numa linha chamada desconstrutivismo, que é o que a gente vive hoje. E aí eu vou falar um pouco disso amanhã. Pode passar o próximo, a gente já está chegando no fim. Então eu considero o darwinismo uma filosofia religiosa, porque ela não consegue explicar essa transição do macaco para o homem, é tudo muito complexo e a gente não tem condições de sustentar a teoria do Big Bang e achar que a gente é uma poeira cósmica, né? Um resultado disso, mediante mecanismos altamente específicos. Nem a filosofia explica, nem a matemática, então não se sustenta muito. Pode passar o próximo. Esse aqui é o descobridor do DNA. O que ele fala nesse livro dele, DNA? Não é preciso nenhum grande salto na imaginação para aplicar sua ideia de seleção natural aos seres humanos. Ele mesmo entrega o ouro, né? Ele é um darwinista, ele está vivo ainda. Esse é o James Watson, né? O DNA foi descobrido por uma dupla de cientistas chamada Watson e Crick. Esse aqui é o James Watson. Aí ele escreveu esse livro, eu tenho ele, e aí encontrei essa pérola lá. Aí nós temos que ficar pensando na contradição que eles escrevem. Pode passar o próximo. Isso aqui foi para meu mestrado, né? na minha dissertação, foi a minha frase. Esse cara aqui, ele era um microbiologista e botânico. Ele tentou, olha o que ele escreveu. O resultado final de todas as minhas investigações e estudos, a saber, que a ideia da evolução testada mediante experimentos de especiação e ciências afins, porque o Darwin ele fala de especiação no livro dele, né? Sempre leva a incríveis contradições e consequências desconcertantes, em vistas das quais a teoria da evolução deve ser inteiramente abandonada. Irá sem dúvida enriquecer a muitos, a mais ainda a minha conclusão de que a teoria da evolução não pode ser de forma alguma considerada como uma filosofia natural inócua, mas sim uma grave obstrução à pesquisa biológica. Ela impede, como já foi mostrado repetidamente, que se alcancem resultados consistentes até mesmo de material uniforme, pois em análise final tudo deve ser forçado a se adequar a esta teoria especulativa. Uma biologia exata, portanto, não pode ser estabelecida. Próximo. Conclusão. Essa conclusão é minha, né? As afirmações darwinistas se apoiam em imaginação, fantasias sem coesão científica, tomadas de assédio e corrupção morais. Amanhã eu vou falar um pouco sobre essas corrupções morais e assédio, imprimindo na educação científica um dogma. Se é um dogma, não é ciência. A ciência ela tem que estar aberta à falseabilidade, como o Glauco falou. A ciência tem que estar aberta a questões de falsização. Por isso que deu toda aquela polêmica na pandemia, porque não tem comprovação científica. Tem comprovação científica, sim. A ciência não é um dogma, ela não pode ser uma questão fechada. E o darwinismo, ele se fechou para as questões, para o questionamento. Portanto, tudo que se fecha para o questionamento é o quê? Dogma. É uma religião, portanto. O darwinismo, qual que é o dogma? O darwinismo como a única explicação para a origem da vida. Perde-se, portanto, o caráter científico. Pode passar o próximo. Aí é só o tempo para explicar, e aí o tempo chegou, a gente está aí com o design inteligente e vamos propagar isso aí, né? Pode passar o próximo. Isso aqui foi o primeiro evento que eu fiz do design inteligente em São Paulo, lá no Mackenzie. Fui honrado com o Marcos Eberlin, o Benedito de Aguiar, na época era o reitor, e o Charles foi o reverendo lá que coordenava a parte acadêmica. Esse aqui foi até ministro da CAPES, escolhido no governo Bolsonaro, né? E eu tive a honra de organizar o primeiro TDI em São Paulo. Pode passar o próximo. 2022, no Rio, congresso no Rio, né? Lembrança do Adalto Lourenço, maravilhoso, Adalto Lourenço, professor que vai ficar aí, seus ensinamentos aí para nós, por toda a vida aí. O Eberlin e a Mariana Sá, também dois grandes do TDI. Próximo. E aqui a galeria dos design inteligentes que vai crescendo, né? Próximo. Muito obrigado. Aqui é uma ponte, que é a ponte do Rio Grande, que divide São Paulo de Minas ali na minha região.
Essa ponte foi tombada como patrimônio histórico nacional, porque na Revolução de 32 ela deixou marcas da guerra. Fernando Henrique Cardoso tombou ela. Foi construída em 1911, depois teve que parar por causa da Primeira Guerra, e depois voltou. E é uma engenharia, né? É algo projetado e está até hoje lá. É uma maravilha, sobre o Rio Grande, que divide de lá São Paulo de Campinas. Próximo, acabou.